Olá, nesse episódio de hoje de Primeiros Passos nós vamos comparar a gestão de uma conta bancária com a gestão de contas em exchanges e em wallets. Então, quais são as diferenças e os cuidados que você tem que ter a mais adicionalmente com criptomoedas? Então, primeiro, como é que é feita a gestão hoje nas contas bancárias, para a gente ter uma referência e comparar em cima delas. A gente tem conta talvez 1, 2 bancos, e a gente tem o nosso cartão de débito ou crédito associado a ele. A gente faz o acesso ao website, mas a gente sempre pode contar com um número telefônico, com os caixas de autoatendimento, eventualmente quando é dentro das agências a gente consegue algum suporte aí de algum atendente. E claro, a gente sempre pode se dirigir a uma agência e ser atendido então pessoalmente. Então, embora a gente tenha cuidados com senha, com acesso à internet, com a instalação do aplicativo no celular, o nível de preocupação ele é menor, primeiro pelo tempo que essas instituições já estão operando e pela tradição que elas já têm nesse tipo de atividade, e segundo, pela razoável facilidade de acesso que a gente tem a essas instituições, mesmo pessoalmente, para tirar qualquer dúvida ou resolver qualquer problema. Então, toda vez que é necessário, por exemplo, uma identificação, pode ser solicitado que nós nos dirijamos a uma dessas agências para fazer a identificação, para fazer a assinatura em loco, e aí a autenticação, então, ela fica simplificada fisicamente. Quando a gente está falando de exchanges, nós estamos falando de criptomoedas, evidentemente, nós estamos falando de instituições que talvez jamais vão nos enxergar pessoalmente, no máximo e eventualmente por fotografia. Então, como é que a gente resolve o problema de autenticação ou de legitimidade, de saber que aquela pessoa que está fazendo uma solicitação é de fato aquele que tem direito aos seus recursos? Bom, aí se usa então recursos adicionais de senhas. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com as senhas. Onde colocar ela, quais senhas escolher. Então a gente pode escolher senhas aleatoriamente, mas seria muito bom que nós tivéssemos uma regra própria para gerar essas senhas, que a gente saiba como utilizá-las. Claro, a gente não vai dar sugestão aqui, mas poderia ser alguma coisa com números, letras ou nomes ou lugares que fazem muito sentido para nós e a gente ordena eles e consegue usar. Então, por exemplo, quando eu abri a conta nesse período, nesses lugares, eu uso esse tipo de padrão. Quando é naquela outra situação, eu uso um padrão um pouco distinto. Então, a gente consegue manter uma espécie de segurança adicional sem ter que estar registrando tudo em algum lugar, porque isso sempre é um risco. Além disso, quando a gente faz a interação então com as exchanges, a gente tem que se dar conta que a gente está abrindo mão do nosso recurso, das criptomoedas. A gente está transferindo a custódia delas para a exchange. E aí a gente está assumindo que aquela instituição, que é uma instituição recente, numa tecnologia recente, ela vai continuar operando e vai fazer o zelo pelos nossos ativos. Agora, qual é a diferença? Bom, a segurança que existe no sistema financeiro hoje, ela pode até do ponto de vista tecnológico ser bem mais frágil ou do mesmo nível que da segurança que existe hoje em criptomoedas. Porém, tu tem um suporte institucional que suporta isso, que garante isso. Então, tu tem fundos garantidores de crédito, tu tem um banco central, tu tem uma série de instituições financeiras e regras que garantem isso com fins legais. Então, esse sistema, com todos os seus defeitos, ele funciona bastante bem há bastante tempo, para garantir que a gente consegue ter acesso ao dinheiro. Quando a gente está falando de criptomoedas, não existe ainda essa coesão institucional, é uma espécie de cada um por si, e isso é um risco. Então a instituição pode simplesmente deixar de operar. Por maior que seja a idoneidade, a boa vontade dela de continuar operando, ela pode ter, por motivo de força maior, ficado impedida de seguir a sua operação e aqueles recursos se vão. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente tem que usar alternativas. A primeira delas poderia ser ter contas em várias exchanges, por exemplo, e dividir o seu capital. E a outra é usar o que a gente chama de exchanges descentralizadas, onde a gente não abre mão da custódia, elas ficam com a gente nas chamadas
chamadas wallets, as chamadas carteiras. Isso resolve o problema? Claro que não, mas isso resolve o problema de ter que transferir a custódia. A gente fica com o dinheiro com a gente, virtualmente em algum lugar da internet, mas agora a gestão daquela posição é nossa. Então ela tem que ser feita com muito cuidado. Uma das dicas que a gente tem é a seguinte: de qualquer forma tu vai fazer o acesso do teu celular ou do teu computador, mantenha ele limpo. Como é que a gente faz? Isso não é só antivírus, isso não. A gente tem que aprender a utilizar sistemas seguros, e se a gente tem um capital que seja razoável, faz todo sentido ter um dispositivo isolado próprio para isso. Por exemplo, um pequeno computador que a gente só utiliza quando vai transacionar criptomoedas. Não se olha em e-mail, não se faz nada. Apenas se acessa as exchanges e se faz as operações. Então ele vai ser conectado na internet somente no momento que a gente vai transacionar, e ele vai ser usado apenas para esse fim. Não vai ter jogos, não vai ter fotos, não vai ter browsing, não vai ter nada. Apenas o que é necessário para transacionar as criptomoedas. E aí a gente começa a entrar num outro nível de segurança. E uma delas é usar sistemas seguros que tem, por exemplo, um desempenho superior, não só na segurança, mas no processamento de dados. E aí, por exemplo, o Linux é superior ao Windows absolutamente nesses critérios. Ele é um sistema mais desconhecido, talvez da maior parte da população, mas não existe desculpa para a gente não iniciar o esforço nisso. Então esses são alguns aspectos que a gente chama atenção. Para quem vai manter o seu capital em exchange, tem que saber que a exchange foi feita para transacionar e não para armazenar. Então o que acontece? O capital que tu está girando, faz sentido tu deixar numa exchange, porque tu está girando ele. Agora, se tu ainda assim tem aquele receio de abrir mão da custódia, faz sentido trabalhar numa exchange descentralizada onde tu não faz isso, mas a contraparte é que tu tem que ter uma gestão muito mais elaborada das tuas carteiras, ou seja, das wallets de criptomoedas. E como é que tu faz isso? Bom, a primeira é tu ter dispositivos seguros preparados para isso. Eu não me animo a fazer isso, eu vou me arriscar. Tudo bem, mas tu pode correr riscos, tu está exposto a risco, e se um dia algum deles se transformar num dano, lembre-se desse vídeo. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima, agradecemos a atenção e a audiência, compartilhe o nosso canal com colegas e amigos e até o nosso próximo vídeo. Amanhã, sexta, não temos edição, voltamos no sábado com Mercado e Economia. Tchau!